No verso 17, Paulo ora e diz: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Segunda coisa, peço que ele ilumine os olhos do coração. Minha versão é a NAA, portanto, os olhos do coração. De antemão, há um certo conflito entre os comentadores sobre quem é esse Espírito. E eu não tenho dúvida de que esse aqui não é o Espírito humano, é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que concede a sabedoria e a revelação. É o Espírito de Deus que abre os olhos do nosso entendimento e que ilumina a mente do crente para que ele entenda a verdade inspirada por ele mesmo. Mas uma outra coisa que precisa ser dito é que quando está se orando aqui para que Deus dê à igreja espírito de sabedoria e de revelação, Paulo não está dizendo que é preciso que o Espírito dê novas revelações à igreja, mas que a igreja conheça Deus, recebendo de Deus a revelação sobre a revelação, o entendimento sobre aquilo que já foi revelado. E essa revelação não é outra coisa senão a iluminação que vem do Espírito Santo. É o Senhor desvendando os mistérios da verdade diante de nós. E aqui presta atenção. A menos que nós sejamos iluminados pelo Espírito Santo, a gente não pode conhecer a verdade de Deus. Ela é completamente inatingível do ponto de vista da nossa mente. E aqui entra um abismo profundo. Há setores da igreja brasileira cada vez mais devota do racionalismo. E eu queria dizer que esse legado vem de muito tempo. Já lá entre os gregos, eles entendiam o seguinte: que a razão é boa, é reta, é justa, é pura. O homem tinha que se livrar das paixões, dos vícios. E se ele vivesse de acordo com a reta razão, ele encontraria a felicidade. Séculos e séculos depois, vem o período do iluminismo, que varreu a Europa a partir do século XVIII. E agora eles estão dizendo o seguinte: o único critério adequado para se conhecer a verdade é a razão. E que o progresso da humanidade depende da razão. E que tudo que o homem precisa é se libertar da religião, mais precisamente do cristianismo. E aí, eles pregam então a ideia de um super-homem, que movido pela razão pode instaurar um reino de progresso e de bondade sobre a terra. Entre os gregos e entre o iluminismo está o cristianismo, que já pregava o seguinte: não é apenas as paixões que estão corrompidas, não são apenas as paixões, mas a razão humana também está corrompida. Não há uma faculdade do homem que não tenha sido contaminado pelo pecado, de modo que o homem é incapaz de fazer alguma coisa que seja essencialmente boa, ou seja, que glorifique a Deus, que agrade a Deus. Há sempre um grau de corrupção e por isso ninguém pode ser salvo pelas obras. E com isso o cristianismo contraria a filosofia grega, mas também contraria o iluminismo, quando diz claramente que o mundo não pode ser guiado pela razão. O mundo precisa ser guiado por Deus. E que o verdadeiro conhecimento não pode ser alcançado apenas pela capacidade humana. De modo que até o próprio crente, para entender as verdades de Deus, ele precisa ser iluminado. Contra a tolice do racionalismo, nós dizemos que o super-homem fracassou. A razão é incapaz de mudar a história. E o reino prometido também desembocou em guerra, em violência e todo tipo de maldade. Mas em breve, o Rei dos Reis vai voltar.
E o Senhor vai reinar. E Ele vai estabelecer o seu reino. E esta é a esperança da igreja.